Oi, gente. Eu sou o João. Eu ainda não apareci aqui para dar as aulas para vocês, mas cheguei hoje e estarei em alguns encontros futuros também. Eu vou falar sobre luz, né, dentro dos elementos da linguagem visual, desses elementos compositivos. A Amanda vai ser meu apoio, vai ficar de olho no chat para ver dúvidas e tal, acompanhar. E acho que é isso, né? Amanda quer falar alguma coisa? Oi, meu nome é Amanda. Oi, gente. Acho que é isso. Eu tô aqui no chat. Se tiverem dúvidas, mandem que a gente fala e arrasa, amigo. Eu vou começar como a gente já está com o costume de fazer, né, nas aulas, essas aulas dos elementos da linguagem visual, relembrando os elementos das aulas anteriores. Então, no último sábado, né, que a gente viu o volume, eu acho que o que fica como principal, né, foi essa ideia do volume construído através das relações entre as linhas e superfície, principalmente a linha diagonal, que cria essa ideia das três dimensões, né, que agora a gente tem uma profundidade que é acrescida às figuras, às formas, então existe essa noção, perspectiva de uma massa ou de uma forma que excede o plano, né, e essa dinâmica da linha, ela pode trazer essas perspectivas ambíguas em que a gente, com esse número limitado de elementos, né, só a linha e a superfície, a gente tem essas leituras diferentes. Então, a gente consegue ver esse retângulo maior para frente ou para trás, então fica as possibilidades de leitura quando a gente tem esses poucos elementos, né, essa imagem bem sintetizada. Aqui, de novo, trazendo o conceito dessa terceira dimensão, né, da profundidade, a planificação da figura. Eu imagino que vocês se lembrem bem disso. É interessante também que a gente vai começar a perceber agora, né, a gente já está no quarto elemento da linguagem visual, e as coisas vão ficando cada vez mais interdependentes e correlatas. Então, agora vai ser difícil você ter esses próximos elementos sem pensar nos outros, né? O que é meio óbvio, mas enfim. E aqui também a questão das linhas diagonais, criando a ideia dessas dimensões, né, e essa perspectiva ambivalente. Aqui a distorção das figuras, né, para criar essa noção de escala, distância, enfim. São essas questões bem matemáticas que a Amanda explicou na última aula. Esse aqui eu acho bem interessante também, né, da questão do espaçamento e dessa compactação e essas linhas que são convergentes, né, e vão chegando nos pontos, trazem essa densidade, dão uma ideia dessa tridimensionalidade em que as partes mais amplas, né, essas superfícies com menos linha estão mais à frente, ou são maiores, ou enfim. Isso vai se relacionar muito com o que a gente vai ver na luz, mas de uma forma que não é muito por esse espaço de altura, largura e profundidade. Mas, enfim, só lembrando, né? Eu deixei essa imagem aqui porque a Amanda usou ela na aula de volume, mas eu vou resgatar ela posteriormente, quando a gente estiver falando da luz, porque ela é super didática nesse sentido, né? E, enfim, aí aqui, essa imagem que deu aquela discussão sobre os pontos de fuga na cabeça de Jesus ou não, isso também está relacionado com a luz. Mas, enfim, logo vamos voltar a ela. Bom, eu quero começar, assim, dando uma definição básica, assim, o que é esse elemento luz, né? E o que é importante a gente ter claro para não criar confusões quando a gente está falando de elementos da linguagem visual. O elemento luz é aquele famoso contraste entre o claro e o escuro. Então, é o contraste formal entre essas distâncias, assim, né? Então, entre o claro e o escuro, você tem o que a gente chama do elemento luz enquanto linguagem. É importante, eu quero deixar isso bem frisado, porque
eu acho muito fácil, assim, né, que a gente confunda com a luz enquanto fenômeno natural, físico, a luz enquanto a luz do sol, a luz artificial, qual é a iluminação da cena numa imagem, numa obra, numa pintura, enfim. Esse não é o elemento luz que a gente está falando, né? Essa luz, ela já é imagem, ela já é motivo, ela já é tema, ela já é objeto, assim. Então, esse elemento luz é, obviamente, necessário para as representações pictóricas do objeto luz, se eu posso colocar assim, da luz que vem do sol, da luz que vem de uma lâmpada, da luz do fogo, enfim. Então é isso, é o contraste claro-escuro que configura o elemento, né? Então, não é necessariamente uma luz que vem da janela, enfim, a gente vai ver isso mais claramente nos exemplos de obras que eu trouxe, né, ao longo da história da arte. Outra coisa importante também é que o elemento luz é necessariamente composto por outros elementos, porque outros elementos da linguagem visual, né? Então, quando a gente fala de luz, assim, o elemento luz, esse claro e o escuro, você tem essa ideia, mas para ela ser traduzida na imagem, ela vai ser traduzida na figura, ou ela vai ser traduzida na linha, ou ela vai ser traduzida no ponto, né? Enfim, de acordo com a imagem, ou ela vai ser traduzida na cor, dentro desses contrastes cromáticos, assim, os matizes, as saturações, enfim. E uma outra questão também que a gente vai abordar, que eu prefiro trabalhar ela mais quando a gente estiver nos exemplos, porque é uma questão meio abstrata, assim, a luz começa a entrar mais numa coisa que não é tão matemática ou precisa, e é mais expressiva cada vez mais, né? Essa coisa da profundidade e o tempo da luz no desenho, como que isso funciona, qual é essa dinâmica. Mas o que eu quero começar como base mesmo é essa questão do contraste formal entre o claro e o escuro, que diferencia o elemento luz da luz imagem, né, do objeto luz, enfim, que entra pela janela, da lâmpada, etc. E aí eu tenho essa primeiro desenho. Qual é a questão aqui, então, né, a gente fala desse contraste claro e escuro, e aqui a gente tem um contraste super marcado, né, entre o claro e o escuro. Só que isso não necessariamente configura a luz, né? Ele vai configurar aqui, no caso, mais superfície do que luz, na verdade, se a gente olha. Porque essa questão do contraste tem que ser trabalhada de forma. Qual é a palavra que eu perdi? Ela tem que ser trabalhada de forma com a luz em mente, né? Com esse elemento luz como objeto formal desenvolvido, porque aqui a gente tem esse contraste super, assim, máximo, né, um contraste super forte entre uma área completamente escura e outra clara, que acaba configurando mais uma superfície no desenho do que luz, né. Você não tem uma margem, você não tem uma fronteira meio borrada, você tem uma coisa muito abrupta. E aqui a gente vê como que essa luz funcionaria de uma outra forma, né? Então você tem essas diferenças de contraste e você tem essas gradações que são muito importantes, né? Você tem o claro entrando no escuro e o escuro entrando no claro. Então isso cria uma outra questão, né? Que é super importante dentro da luz e dentro da forma como a gente acaba lendo ela, que é essa questão dos claros se projetarem enquanto os escuros recuam. Então a gente olha para essa escala aqui, né, vamos colocar dessa forma. Então a gente começa com aquele retângulo dentro de um outro retângulo, os dois brancos com o contorno. E você, assim, tem essa é, essa circunscrição, então você tem uma forma dentro da outra, mas você não tem realmente esse contraste, assim, né? Você tem as linhas escuras que estão ali delimitando, mas você ainda não percebe muito bem essa questão do recuar e do avançar. Mas quando você olha dos desenhos de baixo, você já percebe isso com muito mais facilidade, né? Fica muito mais claro que você tem essa forma, esse retângulo branco no meio que parece avançar, assim. Não sei se vocês veem dessa forma ou se vocês enxergam de um outro jeito, mas fica bem claro que você tem esse impacto esse efeito do retângulo branco que se projeta
enquanto as linhas escuras, assim, né, parecem ocupar um espaço mais ao fundo, até você chegar nesse contraste máximo aí entre branco e preto, né, que você não tem uma gradação, então você tem extremos, e aí o branco parece flutuar dentro desse espaço. E quando você tem o contrário, né, com esse branco e o retângulo preto no meio, você parece ter uma passagem, assim, você parece ter um buraco, enfim, isso tem muito a ver também com espaços negativos e positivos, que é uma coisa que faz é meio um pouco da Gestalt também, de como que o nosso cérebro vai dar uma lida nessas imagens também. Eu acredito que a gente seja até capaz de se fazer enxergar isso de forma diferente, talvez até porque a margem desse desenho ela seja branca, mas o desenho em si, né, desconsiderando isso a partir somente do contorno, cria essa ideia dos claros avançando e dos escuros recuando. O que é essa coisa que traz um volume, mas é esse volume típico da luz, não é um volume matemático, é um volume a superfície revelada pela luz, né? Então, essa ideia de o objeto está lá, mas a luz revela e a forma como ela incide, assim, ou a forma como você trabalha os claros e escuros vão criar essas ideias e essas ilusões, assim. E aqui a gente entra um pouco mais nisso, né? Essas dinâmicas espaciais que são bem específicas da luz. Ela não ocupa muito bem esse lugar de largura, altura, comprimento, né? Ela tem essa ideia do claro escuro, cria essa vibração em que você tem um avanço, um recuo, um contraste e uma contração, uma expansão, que criam essa profundidade particular da luz, essa tridimensionalidade, enfim, você tem esses relevos, vamos colocar também esses matizes, tem várias formas de falar, né, mas não é uma coisa do lado, não é uma coisa da altura, é uma coisa da forma e dessa conversa entre o claro e o escuro. Então, e também, aqui eu também trouxe de novo essa coisa do tempo, o tempo medido nos valores de contraste e ritmo. E aí seria essa coisa do tempo o tempo da gradação, né? Esse tempo de ir do claro ao escuro, ou essa mudança repentina do claro para o escuro em áreas de grande contraste, em que às vezes esses nossos sentidos assim de espaço ficam meio confusos assim. Então você tem esse tempo da luz, esse ritmo que percorre essa escala, assim, né? A gente está falando de uma escala de cinzas, nesse caso, apesar de que é claro que a luz acontece em obras que são muito coloridas, e você tem esse ritmo que é criado, então às vezes você tem essas gradações que vão acontecendo, então você tem tons de branco que conversam com cinzas claros, e aí eles vão aumentando até chegar em preto, ou às vezes você tem uma mudança muito bruta de um para o outro, assim, indo para extremos bem rápido, e aí você tem esse tempo mais interrompido, né? Então, não sei se vocês entendem essa ideia do tempo, que ela é meio confusa mesmo, é o tempo o espaço que existe entre um extremo e o outro dentro das construções de claro e escuro da imagem. Então, às vezes você tem um caminho que é percorrido bem lento, então essa escala ela é bem explorada, assim, né? Você alcança várias tonalidades, você tem cinzas claros sobre brancos, você tem cinzas escuros sobre os pretos, em que você não tem um contraste tão grande, ou às vezes você tem logo um branco em cima do preto, e aí, pô, você cria um impacto que é diferente, e um ritmo que é diferente. E aqui, novamente, né, essa coisa da expansão e da contração, aqui a gente vê, primeiro no desenho 81, a gente tem esses retângulos aliás, retângulos não, ou tem um retângulo, na verdade, né? O retângulo, que forma dois quadrados, onde tem dois círculos, todos brancos com um contorno preto, então você não tem nenhuma noção de superposição entre um e o outro, eles estão aí dispostos, e é assim que a gente acaba lendo, mas quando você olha para o desenho número 80, em que você tem os brancos e os pretos, fica muito mais essa ideia dos brancos à frente e os pretos sendo espaços negativos. Não sei se isso fica claro para vocês, assim, que eu acho que também é uma forma muito como a gente está habituado, né, a ler isso. Enfim, você cria essa ideia de
algo que vem para frente e algo que fica atrás, né? Então isso é bem importante, e é claro que é muitíssimo explorado dentro das construções, assim, de claro e escuro. E aqui, essa é uma parte bastante interessante, né, olhando para esses desenhos, em que você tem essa questão mais das unidades de contraste, né, a proporcionalidade entre partes escuras e partes claras. É claro que é difícil da gente identificar alguma imagem aí, né, a gente tem essas achuras bastante fortes, com leves diferenças na primeira e na segunda imagem, né, e na terceira a gente tem esses pesos mais contrastados. Então você vê essas linhas escuras, né, que deixam no meio esse espaço em branco. Então você cria uma outra noção do que está para frente, o que está para trás, ou o que se revela e o que se esconde, enfim. E ali também no quadrado, esse retângulo preto, num fundo majoritariamente branco, com as poucas achuras em preto. Então, essa questão de graduar as intensidades e procurar usar esse claro e escuro para revelar as coisas e esconder, trazer essas questões, assim. Eu espero que eu esteja ficando claro, se tiver alguma Amigo, questão. Oi, diga. explica o que é a Ashura pra gente. A Ashura é esse movimento da linha. A gente tem a linha, né? Primeiro elemento que a gente viu, e a Ashura é esse movimento dessa linha que cria quase uma massa, né? Então, essa linha bem próxima, normalmente uma linha curta, né, que se prolonga quase que como um preenchimento, na verdade, né? Isso é bem comum em esboços, assim, a gente vê nos esboços de Leonardo da Vinci, muito chique. E essa coisa dessa linha, e ela também cria muito uma ideia de volume e tridimensionalidade de acordo com a forma que ela toma. Então, uma linha mais arredondada, assim, umas achuras mais arredondadas, próximas aos contornos, vão dar uma ideia mais de um volume, né? De uma tridimensionalidade, uma forma mais orgânica, mas ao mesmo tempo você pode trabalhar achuras super retas, né? Geométricas, geometrizantes, geometrizadas, não sei, em formas mais sintéticas e, enfim, essa sequência das linhas, eu acho que tá. É isso, né, Amanda? Se você tiver uma outra forma de definir. Ah, é isso. E eu gosto que elas passam muita impressão do movimento, né? Então, Sim, e de uma direcionam o nosso rapidez, olhar assim. e falaram aqui que é lindo e difícil de fazer ao mesmo tempo. Eu acho lindo. Eu acho bem expressivo também, na verdade. É uma coisa, assim, uma outra questão, né, da luz precisar ser representada por outros elementos, dentre eles a linha, é que assim ela ganha, de repente, uma direção, né? Se for, sei lá, uma direção lateral, uma direção vertical, enfim. E você consegue isso através da Ashura e você consegue muito criar essas noções de massa, de preenchimento, através da sobreposição de achuras. Então você faz e coloca outras em cima, enfim. É uma coisa bastante cumulativa no desenho, assim, que é bem legal de ser explorada. E a gente vai ver um pouco disso, inclusive, em gravuras que eu trouxe. Sim, o Nathan disse que essa questão da Ashura lembra um pouquinho o quadro do Franz Marc, aquele O Destino dos Animais, do expressionismo. Sim, as achuras são bem usadas. Na verdade, assim, é claro que falando de, sei lá, arte acadêmica do século XVIII, XIX, antes das vanguardas e tal, ela era muito reservada a esboços, né? Então, a gente não vê muito essa assinatura do pincel ou da linha dentro dessas pinturas finais, assim, porque, enfim, né? Valores e convenções. Aí aqui a gente também tem uma outra questão interessante dessa coisa da expansão e do contraste, do branco, do claro vindo para frente, né, os escuros ficando para trás. Como eu sou do design, eu sou muito designer, trouxe alguns exemplos de logos ou de, enfim, de fontes. Isso também tem bastante relação com a Gestalt, né, do nosso cérebro fechando as formas ou interpretando de certas maneiras
E queria chamar a atenção, acho que especialmente para esse P de baixo, né, do Galeria Penguin, que, enfim, não sei o que vocês acham. Vocês acham legível? Como é? Porque é claro que você tem a letra bastante distorcida do que a gente está acostumado, né, com essa parte de baixo bastante curta, assim, esqueci o nome dessa parte dentro da tipografia, enfim. Eu gosto dessas formas sintéticas, na verdade, esse retângulo e o círculo ali, assim, enfim. E ali em cima no E também você tem esse traço branco contornando, mas ele tem uma margenzinha na parte de trás, né? Então você cria umas ideias de relevo também. Isso era muito comum, né? Assim, dentro de publicações e tal, da gente ter tipografias bastante serifadas e destacadas. Hoje, acho que cada vez mais, assim, na verdade, depende, né? Mas dentro dessas produções cotidianas, enfim, isso não acontece mais, mas eu achei interessante de trazer para a gente ver esses usos de claro e escuro em outros meios, de repente em outros suportes, outras linguagens e visualidades. Estão falando aqui no chat que na imagem de baixo, primeiro leram o Penguin e depois perceberam que é Penguin. Na real. E que o E, a parte branca que tem dentro dele, parece um par de braço musculoso. Sim, então, tem essa questão, né, que às vezes o preto, ele fica como espaço negativo e a galera vê antes, é o branco, né, do contorno da letra. Então é muito dessa coisa do fechamento da imagem também. E aí, às vezes não dá certo o design, né, mas... E essa coisa do ler Penguin primeiro é muito real, porque a letra tá bastante distorcida, né, e a espessura dela é igual. Então, você tem basicamente um quadradão e aí ele tem as bordinhas arredondadas e um pedacinho que desce, assim. Então às vezes a leitura fica muito complicada, principalmente quando você passa rápido. E, enfim, né, isso não é um design muito eficiente, mas é mais um pouco sobre espaços negativos e positivos. E aqui, essa outra, ela vai abrir um espaço, assim, para a gente entrar numa outra esfera, uma outra dimensão dessa questão da luz enquanto elemento. Assim, eu queria que vocês me dissessem o que vocês enxergam nessa imagem, como que vocês entendem ou interpretam. Estão falando aqui. Uhum. Retrowave. Demais! Mas, pôr do Mas... sol, Uhum. luz do sol refletindo na água, pôr do sol de novo. Bom, era basicamente essa resposta que eu queria do sol, né? Que a gente sempre... É incrível, assim, quando a gente olha para a luz buscando essa... Quando a gente pensa na luz, né? Buscando essa coisa... sei lá, de um significado original, ou de um significado mais primitivo, assim, fundamental. A gente sempre pensa na luz do sol e... Enfim, é claro, né? Porque a gente está falando de algo que, se você não tem luz, você... consequentemente, não vai ter as sombras e vice-versa. Então, é muito interessante como que essa imagem cria essa ideia, né? Apesar de ser tão sintética, assim, e... Enfim, né? Também tem essa coisa do fechamento da imagem, a gente vê o círculo claramente ali, apesar de ele não ter uma circunferência, um contorno definido, ele tá colocado entre essas linhas, né? E eu acho que aqui, de repente, em específico, assim, a gente consiga ver, talvez, esse branco recuado e não avançando. Talvez, mas eu acho que ainda esse círculo no meio ele fica com a ideia de algo que se expande, assim, né? Porque os claros em relação aos escuros é a conversa de sempre. Aqui falaram que o espaçamento das linhas indica profundidade e também quanto mais quantidade de preto, mais longe tá. Sim, sim. Muito essa ideia do
Isso também é uma coisa da Ashura, né, de construir essas distâncias, assim, e essas dimensões que não necessariamente respeitam tanto aqueles três planos que a gente está acostumado, mas isso é muito real do espaçamento da linha, trazendo essa ideia de proximidade, né? Eu acho que a única forma de deixar isso mais destacado ainda seria só se a imagem se afunilasse para o fundo, mas aí você teria uma perspectiva clara, né? Então, a linha nem seria importante. A partir disso, dessa ideia do sol e tal, desses significados, essas coisas que a gente vê primeiro, né, pensando na imagem, eu trouxe esse aspecto expressivo da luz, que a gente não tem como ignorar olhando para as imagens e olhando para obras, olhando para qualquer coisa, na verdade, né? Porque acho que falando pelo menos dentro da nossa sociedade ocidental, a gente tem esse antagonismo, claridade e escuridão muito forte, assim, e é algo que é completamente. Qual é a palavra? Que eu esqueci, tô esquecendo as palavras. Convencionado, um aspecto completamente convencionado. Então, assim, não precisa falar, né? Porque é algo cultural, na real. Então, a gente já associa sempre a claridade ao sol, calor, à vida, as qualidades éticas do bem. Aquela pessoa é transparente, aquela pessoa é iluminada, aquela pessoa é de luz, gratiluz, namastê. E a escuridão, ela não é tipo ela não é só uma ausência, né? Ela é uma, tipo, anticlaridade, assim. Então, aqui a gente já não está falando mais de um aspecto físico ou imagético, a gente já está trazendo questões que são de um simbolismo, assim, enfim. E não tem como ignorar isso, porque isso é muito presente nas imagens. Então, sei lá, né? Você vai ver... Não quero dar spoiler das obras que a gente já vai ver, mas enfim. Vai ficar bem claro, principalmente na pintura religiosa, do barroco e tal. Então, você tem a escuridão, que vem com essa ideia do mal, da morte, do azar, da desgraça e do sofrimento, que é tudo, né, oposto à luz. Não sei o quanto que isso se relaciona com valores cristãos, mas na minha cabeça, acho que um pouco bastante. Se bem que isso eu acho meio recorrente, assim, em diferentes heranças religiosas e culturais, enfim. E essas qualidades sendo opostas, né, elas existem de forma intrínseca, então, para você ter o claro, você precisa do escuro, para você ter essa claridade, você precisa da escuridão, porque senão você não tem algo a que comparar isso, né, então elas vão aparecer necessariamente reunidas. E se você não tem elas necessariamente reunidas, você não tem, na verdade, também a imagem, porque você não vai ter essa escala, né? Você pega uma foto, por exemplo, vocês aí já mais habituados à fotografia, vão lá na edição, no Photoshop, superexpõe a foto, o espaço da foto vai ficar completamente branco e você vai perder a imagem que você tinha. E o mesmo acontece se você subexpõe a foto ao máximo, então ela vai ficar completamente preta e a informação é construída no meio dessa escala, né? Então não adianta você ter um se você não tem o outro. E aí a gente também tem essa questão dessa integração de oposições e conflitos. Então, considerando esse simbolismo e essa expressividade que é atrelada à visualidade e à imagem, o artista pode usar desses fatores, né? E de uma forma bastante intencional. Então, assim, falando sobre luz, claro, escuro, o antagonismo da claridade e escuridão, na culpa cristã dos pecadores e essa briga entre o virtuoso e o que é carnal, enfim, qual que é o movimento artístico que primeiro vem à mente de vocês? Eu vou dar uns 3 segundos. A primeira pessoa que acertar vai ganhar uma estrelinha no meu caderno imaginário. 1, 2, 3. Diga que tem uma resposta para não passar vergonha, meu pai. Ainda não tem, amigo. Não! Aqui, Vamos ó, lá, hein?
Barroco. É isso, é isso. Ai, meu Deus, que alunos maravilhosos. É isso, é sobre isso. Assim, eu acho que, bom, a maioria de vocês ou já terminou o ensino médio ou está no ensino médio, né? Nos casos de quem vai fazer treineiro. E o barroco é muito estudado, eu acho que não só em arte, como também em literatura e história. Como esse período dos grandes contrastes e esses conflitos de uma sociedade, assim, né? A questão da igreja que luta contra o protestantismo, a igreja católica, né? Tudo isso é muito traduzido na produção artística da época, e isso é a primeira obra que eu quero trazer para vocês. É uma obra do Rembrandt, eu não sei exatamente como se pronuncia, não sei se é Rembrandt, mas enfim, vamos relevar. E ela se chama Cristo Curando os Enfermos, é uma gravura, na verdade, bem pequenininha, se vocês veem ali. Como é uma gravura que permite um número maior de reprodução, eu não coloquei o local, porque eu tenho quase certeza de que ela existe em mais de uma instituição. Mas, assim, vamos olhar para essa imagem. Eu quero que vocês me digam o que mais chama a atenção, assim, onde que vocês veem esses aspectos da luz que eu estava falando aqui mais presentes, assim, o que pega primeiro? Tá, estão falando aqui. Jesus, o lado da luz, Uhum, as pessoas do lado esquerdo, de novo lado esquerdo, as que estão mais iluminadas, que todos os reflexos chamam a atenção para a cabeça de Jesus e que ele está contrastando com o fundo escuro e com a luz também. A Jobs falou que o olho dela foca mais nas pessoas iluminadas do que em Jesus, que as pessoas mais iluminadas estão menos definidas, e parece uhum. que Jesus é a fonte da luz. É isso, assim, eu acho que essa é a chave de... É claro que, assim, Jesus é uma fonte de luz aí, acho muito engraçado falar isso, Jesus é uma fonte de luz. Ai, que rima. Mas vocês percebem os pontos congruentes indo em direção a ele, né? Primeiro que, analisando formalmente, a gente tem uma diagonal muito clara, né? Que vai da ponta superior esquerda para a ponta inferior direita, que meio que divide a gravura em escuro e claro, né? Em claro e escuro. Então, as pessoas que estão aí à frente de Jesus ou paralelas a ele, elas estão claras, né? Então, você vê bem essas pessoas que estão na extrema esquerda ali, como alguém falou, elas estão quase alvejadas até, né? Porque essa iluminação é tão forte que você já quase não vê mais as sombras, essas sombras projetadas, né? E é claro, né, que Jesus tá ali como nesse maior contraste que a gente vê na gravura, né? Então ele tá em frente ao ponto mais escuro, que é esse ponto de maior escuridão ali, quase preto, né? E ele irradia, né? Então é essa questão, para você criar esse destaque maior da luz, você precisa estar contra essa escuridão maior também. E aí já vem todo o discurso religioso, de fé, enfim, salvação. É claro que isso fica muito claro, né? Assim, as pessoas que olham para ele, as pessoas que estão na direção dele, elas estão iluminadas e ele as abençoa e ele reflete luz. O manto é muito branco, o rosto é branco e também é bem demarcado. Alguém falou até que Jesus está na frente da escuridão e ele está até na frente da luz, né? Então você vê a silhueta da cabeça dele bem marcada, né? Os cabelos e tal, pela parte branca, que por sua vez está destacada no fundo escuro. Então, é uma obra super didática para falar dessas questões. E aí você tem muitos tipos de contraste aqui, né? Então, você olha para esse fundo, que tem uma coisa meio até de não definir exatamente esse fundo, você perde informação com esse preto, né? Você tem baixos contrastes, então você tem algumas imagens que pouco se revelam, então ali no canto você tem uma coluna que dá para identificar.
no canto esquerdo não dá para identificar muita coisa, talvez seja uma coisa mais rochosa, enfim. Então, tem várias questões, assim, que deixam pra gente muito claro essa questão do claro e do escuro, né? E, ao mesmo tempo, a gente não tem aqui um foco de luz físico, né, muito bem definido. É meio que Jesus é a grande lâmpada aí. O Nathan falou que a pintura separa os enfermos no escuro e os curados na luz. Sim, isso é muito real. É muito parte do discurso também, né? Óbvio. Então, muito bem observado. Isso é bem verdade. Aqui, vamos, vamos conversar sobre isso, porque a gente, usando o livro da Faiga como referência, né? Fala logo no começo, assim, quando a gente pensa na luz, a gente pensa no impressionismo, mas o impressionismo trabalha esses aspectos físicos da luz, mas o que ele desenvolve mesmo é a cor. E eu quis trazer essa imagem, que eu acho muito interessante nesse sentido, porque a figura principal está num contra-luz, e isso não é tão comum assim da gente ver, né? Porque se a gente volta aqui, tudo bem, Jesus estaria num contra... Opa, o que aconteceu? Jesus estaria num contraluz, porque ó, esse brilho sai de trás da cabeça dele, mas o rosto e o corpo e as vestes estão igualmente iluminadas, né? E aqui não, é realmente uma questão de... Esse sol do meio-dia ou da tarde projeta uma luz, a figura estando contra, tem essa coloração nitidamente diferente, né? E o que vocês dizem, assim, sobre essa questão do impressionismo, dessa investigação do fenômeno físico luz e não dessa luz que a gente está falando de claro e escuro. Para mim é bem isso de cores mais quentes, assim, a gente vendo como mais iluminadas, e aí elas fazem esse contraste com as cores frias. Ó, falaram já. A luz das nuvens não são totalmente brancas, mas um pouco azuladas. Tem essa questão das nuvens, agora que vocês comentaram, né, que elas têm um brilho forte, né, pelo menos, assim, é claro que vai mudar de monitor para monitor, olha, os empecilhos digitais, mas quando você compara elas com a figura da frente, né, você tem essa diferença muito clara, mas, enfim, é claro que é uma investigação, acho que muito mais profunda sobre a cor, né, do que sobre o claro e o escuro, mas eu ainda achei interessante, válido trazer para a gente poder discutir essa questão, assim, né, porque os impressionistas poderem sair ao ar livre criou aumentou muito esse leque da cor em função da luz, né? Porque você não estava mais dentro do ateliê, então, enfim, isso fica bem claro, né? Alguém mais falou alguma coisa? Parece que o sol está atrás das nuvens, os contrastes Sim, são bem naturais. E a Sarah, eu tive a sensação de que ela estava andando junto com o garoto e algo atrás dela chamou a atenção e ela virou para ver o que é. O vestido dela e o cabelo dão essa sensação a mim. é verdade, de que ela tá se virando, né? A cabeça indo para um lado e o tecido para o outro. Ela encara meio que ativamente o observador, né? Vamos falar de barroco, vamos falar de claro e escuro, vamos falar de contrastes e drama teatral barroco. É claro que não podemos passar Caravaggio. Coloquei o nome dele ali, não sei se vocês sabem que ele, na real, se chamava Michelangelo. E Caravaggio se refere ao lugar de nascimento, né? Enfim. E essa pintura, Narciso, eu acho ela muito também, muito sei lá, didática para a gente poder explicar essas questões da luz. Primeiro que, bom, para eu não falar tudo que eu acabo me empolgando falando tudo, quero que vocês digam coisas que chamam a atenção para vocês de novo, assim, o que marca, assim, enfim, pontos a destacar.
O joelho tá tão contrastado que parece separado do tórax. Nossa, isso é Contraste. real. Contraste. Nossa, muito real. A sombra é muito escura, não dá pra ver nada. A sombra é muito escura, não dá pra ver nada. O jeito que ele se olha. Vamos ver se sai o que eu tô esperando. Já saiu uma coisa que eu vou comentar, mas. Que é o Narciso real, uma imagem estática. Ah, aqui. Eu queria saber de onde está vindo tanta luz para iluminar ele, sendo que tá tudo escuro em volta. Perguntas para todas as pinturas do Caravaggio. De onde tá vindo tanta luz, tanto escuro em volta? Eu vou parar aqui, porque isso merece ser comentado. Essa é uma questão muito gritante dessa obra, porque é o Narciso, se vocês conhecem o mito de Narciso, né, ele para, se olha nesse espelho d'água, assim, no riozinho lá, e fala, ai, como sou gatinho, e aí ele fica lá para sempre e definha até morrer, tadinho. Tadinho, né, Aqui, coitado. E o, pode falar, Amanda. o reflexo faz ele se afogar depois, então faz sentido ser mais escuro. É um ensaio fotográfico, foto com flash. É um ensaio fotográfico. Não, mas isso é muito real, porque se você pensa assim em como seria uma representação dessa cena feita, né, habitualmente nesse período, você não pensa num fundo escuro que assim não tem nenhuma paisagem atrás, né? Então você tem a figura dele completamente recortada, com essa iluminação bem forte que vem assim dessa direção, né? Então você tem essa iluminação criada. Isso é muito característico, né, do Caravaggio de preservar somente os detalhes que são extremamente importantes para a leitura da obra. Então você tem esse fundo, então, né, para que vamos ter o fundo? Se eu posso sintetizar isso de uma forma que esse escuro recorte ele, né, e destaque. E aí você é isso que vocês falaram, né? Assim, é claro que gera um estranhamento, porque a gente olhando assim, pensa, putz, um estúdio, né? A gente está fazendo um book, um ensaio. Esses contrastes são muito fortes, né? Óbvio, entre os claros e os escuros, a gente consegue ver isso muito claramente nessa manga direita, bem bufante aí, que tem umas partes super iluminadas e outras que estão na completa penumbra, né? Então, até mesmo o rosto dele, eu acho interessante olhar assim e ver as áreas iluminadas e essa área do olho justamente, né, bem escura assim e escurecida, né, nessa sombra assim projetada, talvez já indicando que ele tá, sei lá, com o olho meio fundo, assim, o cara já tá se olhando há muito tempo porque ele se ama demais, meu, enfim. E uma outra coisa também super importante é o reflexo, alguém comentou do reflexo. A gente falando de reflexo também está falando de um aspecto físico da luz, né? Que não é necessariamente um aspecto de claro e escuro, mas ele trabalha esses aspectos físicos sob essa questão do claro e escuro, que é muito do chiaroscuro, ai que italiano, da obra dele, né? Então, e novamente você tem, alguém comentou, né? Assim, ele se afoga, então você tem a água, o reflexo da água mais escuro. Aí a gente já está falando de uma leitura mais poética, né, de significado, de semântica, mas o que é muito possível, com certeza, né, você encara a sua própria, ele encarando o seu próprio fim, assim, o que o condenaria, mas muito interessante de ver também, né, isso não é algo muito comum, assim, se a gente pensa nesse período do Barroco, ou antes do Renascimento, a gente não tem a água sendo usada desse jeito, como uma superfície reflexiva, refletiva. A gente tem normalmente a água como, assim, de outra forma, né, sempre muito azulada e tal, então eu acho bastante interessante pensar nisso, considerando os recortes da época, né, e considerando que o Caravaggio tinha e representa várias inovações técnicas e pictóricas, assim. Enfim, eu acho Amigo, bastante. Oi.
Aqui a Patenop perguntou como que ele criava uma luz tão forte, sendo que na época a iluminação não dava para fazer isso. Geral pensando que é Photoshop. Como assim, tipo, como assim a iluminação não dava? Você tá falando O por contraste exemplo, criar de essa cena olhando para um modelo ou falando de uma questão de material mesmo, não sei, de ela está tinta, de perguntando pigmento. como que ele conseguia criar esse contraste com a luz da época, assim, que é a luz de vela e pá. Ah, na verdade, existem várias teorias, várias discussões. Eu não vou falar muito porque eu não tenho, na verdade, muita propriedade, assim, sobre como ele criou e eu não quero falar besteira, mas essa ideia de usar luzes e amplificar luzes era bem exercitada, até onde eu sei, assim, então, de repente, uma luz da janela amplificada, com espelhos, né, redirecionada, é meio difícil de dizer mesmo, não sei te responder com exatidão, assim, com segurança, mas é interessante pensar nisso, assim, porque criando isso de forma real, assim, né, prática, num ateliê, por exemplo, ou não, ele cria essa ideia de uma forma bastante nítida, né, e importante nessa pintura, de uma forma ou de outra, mas eu, assim, prefiro não dizer como que ele criava esses grandes contrastes, porque eu tenho medo de me enganar, assim, de me equivocar, mas que eles fazem parte da pintura, eles fazem, e isso não só no Narciso, né, eu não quis trazer tantas obras, porque, enfim, uma questão até de tempo, mas se vocês conhecem outras obras do Caravaggio, vocês sabem que essa iluminação bem dura, assim, sobre os personagens, essa ausência de um fundo, é bem recorrente, né? A gente tem isso em pinturas como A Dúvida de São Tomé, a Deposição de Cristo, então, Deposição da Cruz, né, de Cristo crucificado, enfim. Espero, desculpa não saber responder, mas eu prefiro não arriscar, porque vai que, né? Último comentário sobre essa obra. Por esse tipo de luz que está nele, parece que ele está no fundo de um poço e que o sol está iluminando de cima também. É legal pensar nisso também, essa ideia de prisão, né? É real isso, de, sei lá. E de fixação também, tipo, ele não consegue olhar pra nada, porque não tem nada além dele mesmo. Então, é verdade, e é legal. E aí é aquela coisa, né? Já fica meio complicado falar sobre luz. Quer dizer, fica impossível falar sobre luz sem falar sobre expressividades e sem falar sobre esses aspectos. Então, é muito real. E são várias leituras possíveis, né? Ai, meu Deus, meu cursor. E a gente tem uma outra do Rembrandt. Essa pintura é muito interessante porque... Bom, vou deixar vocês falarem. Eu sempre esqueço e eu quero ficar falando, mas eu vou deixar vocês falarem. O que se destaca, assim, novamente, nessa questão dos contrastes, do claro e escuro? Qual é as questões ali? Tudo bem que eu coloquei a imagem maiorzinha do lado. Mas, enfim. Finjam que não. Aham. A menina e o homem de branco, os dois homens na frente, o homem lá no fundo também. O homem no fundo, qual homem no Qual fundo? deles? Temos muitos homens ao fundo. O que tá logo acima da menina, com a mão Ah, levantada. entendi. Sim. Aqui a gente tem uma questão, só para contextualizar vocês, essa pintura foi encomendada pela Companhia do Capitão Koch, não sei se estou pronunciando corretamente, para retratar vários membros da corporação. Então a gente tem uma cena, na real, meio informal, né, da chegada e reunião de vários membros dessa guarda, em vez de uma cena super formal, posada, né, aparentemente posada, como a gente normalmente imaginaria. E o Barroco tem essa questão um pouco, né, de criar esses aspectos e tal. E quero destacar também que é uma pintura enorme, então ela é bem monumental. E o que
primeiro falaram, né, é, claro, essa menininha no vestidinho claro, que ela traz ali um pássaro morto, uma caça, e que se destaca muito, né, dentro da composição, porque a gente vê esse fundo, inclusive alguns dos personagens ao fundo, quase mesclados num tom meio sépia geral, assim, então essa figura se destaca muito, e é claro que a figura do homem à frente, né, ela fica também muito destacada até por conta das roupas serem brancas, quando os outros usam roupas todos em tons mais escuros. Interessante também que o rosto dessa menininha aparentemente é o rosto da esposa dele, da esposa do artista. Então ele traz ali, essa pintura foi feita um pouco após a morte dela, então provavelmente uma homenagem, assim, então ele destacar a menina, ele tem essas pinceladas bem delicadas, claras em volta, né, que dão quase essa aura, assim. Inclusive, essa perna que passa na frente dela, não sei se vocês estão percebendo que tem uma perna que passa bem na frente, ela fica no completo contraluz, assim, quase totalmente preta. Então, é como se a menininha novamente irradiasse luz, igual a gente vê na obra do Cristo curando os enfermos. Tá, Falaram que desculpa a o menina tempo. parece um anjo. Sim, eu acho que é, pode ter mesmo essa questão aí, essa leitura, porque justamente, né, a esposa ter falecido e ele resolver adicionar ela à pintura, um personagem que não faria parte desse retrato anteriormente, né, então, com certeza tem essas questões aí, essas nuances de significado. Aqui mais uma, vamos passar rapidinho por ela, porque a gente já viu 3 Rembrandts e ele é muito conhecido por esse uso das luzes, o barroco no geral, né, na real, por isso. E aqui a gente tem, na verdade, o que parece ser ali na mesa uma fonte de luz, e aí você tem esse claro super interessante que ilumina, assim, de uma forma meio linear, então a imagem fica nessa... Você tem a imagem numa penumbra, e aí essa pequena faixa, assim, cria essa luz, então você vê os rostos, você vê um pouco das silhuetas, você vê algumas coisas da mesa, as espadas, principalmente, mas não vê muito mais do que isso, né? E isso é interessante também, da luz enquanto sugestão, enfim, é bem legal. Eu não vou... Diga, diga. Falaram que a luz parece que tá vindo diretamente da mesa. Sim, isso é muito real, né? Porque a superfície da mesa tá super clara, e embaixo já tá, você vai descendo assim o tecido, ele já é completamente um contraste bem forte, então de claros e escuros, né? Se vocês olharem, tem essa mulher meio levantada na frente, não sei se é uma mulher na verdade, essa figura meio levantada na frente, em que dá para ver próximo dela o que seria um lampião, alguma coisa assim, que ele tem essa aura iluminada em volta, assim, eu acredito que seja um objeto de onde vem a luz, e ela irradia dessa forma que é bem interessante, né, assim, é difícil pensar que isso aconteceria desse jeito, mas chama bastante atenção, com certeza. E aí a gente tem um exemplo desse claro escuro feito muito na cor, né. Vou seguir aqui com um Vermeer, que eu acredito que vocês conheçam a obra dele, Moça com Brinco de Pérola, que é famosíssima também e poderia ser um exemplo dessa questão da luz. E alguém perguntou, né, da pintura do Caravaggio, como fazer essa iluminação, né? Aqui a gente tem algo, assim, parecido, mas é claro que não nesse contraste do Caravaggio, que é muito típico das obras do Vermeer, né, dessa luz de janela e o ateliê dele que tinha essas janelas e ele colocava as modelos próximas à janela e cria esses outros contrastes, né, assim, nessa pintura esse mapa do fundo me chama muita atenção, que você tem as dobras e os contrastes são super suaves, assim, né, esse tecido, o Vermeer era muito famoso pelo uso que ele faz da luz dentro das pinturas. Eu gosto como ele coloca a cortina aí, como se fosse uma cena de teatro também.
Sim, incrível. E o Vermeer é muito dessas pinturas de gênero, né? Então essas cenas mais cotidianas, pinturas que são quase retratos, ficam meio que entre pintura de gênero e retrato, né? Porque você tem um grande destaque às figuras humanas, mas ao mesmo tempo elas não estão posando, né? Quer dizer, elas estão posando, mas elas estão posando fazendo alguma atividade doméstica, enfim. Sim, O que é muito interessante. E o quadro chamar a arte da pintura, né? Dá essa ideia de você olhar nos bastidores, enfim. É aqui falaram. muito. Pode falar. Parece uma foto, metalinguagem, a luz no Metalinguagem. teto, dá pra ver que tem grades nas janelas. Hum. Grades nas janelas, isso eu não tinha pensado, porque apesar de ter uma luz vinda da janela, ela parece ser uma luz meio difusa, né? Você não tem nada que venha assim com esse recorte super de luz do sol real entrando, né? Você tem uma luz, mas ela é meio macia ainda no sentido de que ela não é delimitada tão, enfim, como se fosse o sol entrando diretamente da janela, que a gente vai ver ainda num exemplo mais à frente. Mas é bem pertinente, assim, fazer essas observações. Ah, isso aqui eu acho bem legal de tentar uma conversa. O que vocês acham dessa obra, assim? Essa obra é da Elisabeth Lebrun. Não vou tentar pronunciar o nome dela em francês, porque eu não sou pago por vergonha, mas ela era uma das principais, se não a principal retratista da Maria Antonieta. E é uma figura muito interessante que eu só descobri na faculdade, enfim. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a luz aí. O que vocês acham? A luz do vestido rosinha dá muita textura de veludo, tecido, uma lindeza. Ai, essa mulher era tudo. Tudo, né? Sim. Uhum. Então, isso do tecido é muito real. E foi por isso, na verdade, que eu trouxe essa imagem, porque essa cintilância desse tecido azul, assim, que é quase rosada. Então, você imagina uma luz diferente vindo, assim, e aí você percebe que os tecidos são diferentes porque o brilho dos dois é diferente, né? Isso é muito clássico do Rococó, aqueles tecidos pintados perfeitamente que quase se sente, assim, a textura. Mas, enfim, tem essa questão dessa iluminação dos tecidos e uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção é que esse fundo, ele parece quase cenográfico, assim, porque a iluminação que tá vindo, né, em direção às personagens, ela parece meio destoante, assim, no sentido de que ele quase parece um plano de fundo pra mim, pelo menos falando, né? E tem uma parte no meio do corpo delas ali também que tá mais escondida da luz. Então, não sei, eu achei bem interessante de olhar para essa pintura, assim, que ela tem um quê de, não sei, meio nublada, enfim. Faz uma Sim, vinheta mais escura, assim, que é muito legal. E é interessante, né? E é claro que os rococó, criadoras e proprietárias da pintura de tecidos perfeitos. Os rococó, os holandeses. falaram aqui que o vestido azul com tons alaranjados traz a ideia do pôr do sol, o início da noite. Hum, A menininha traz uma luz também. isso é real, é muito real. Nessas Tem essa pinturas, luz no rosto dos personagens, né? Das sim, figuras. nessas pinturas os contrastes de luz são muito suaves, diferente do barroco, Uhum. e parece que vai ter um trovão a qualquer momento. Isso é muito real, é o que eu penso, assim, olhando, tipo, sei lá, sabe aquele momento em que o céu tá fechando e tem uma fresta de sol que passa, e ela pintou isso, assim, mas vai chover, tem que tirar as roupas do varal. Então, é isso, assim, eu quis trazer, que eu achei bem interessante. Essa aqui também é uma outra que eu quis trazer, agora já do impressionismo, né, a Marie Barraquemont,
E eu acho que vocês viram na aula de impressionismo, né? Essa também é uma gravura. E aí, de novo, a Ashura, né? Alguém tinha comentado no começo sobre a questão da Ashura, de ser linda, difícil de fazer, enfim, transmitir essa ideia de movimento. É muito legal o uso da Ashura pelos impressionistas também, né? Porque aqui a gente não tem tanto essa exploração da cor como primeiro plano, porque a gente está falando de algo monocromático dentro das escalas de cinza. E os contrastes estão ali, né? Então, é difícil que agora eu não consigo. Eu acho que eu não consigo dar zoom nessa imagem. Eu Não, acho que não. eu acho que não. Mas se vocês, enfim, em algum momento olharem ela de perto, assim, tem o título aqui, bem fácil de achar, tá no Museu do Met. Vocês vão ver que os contornos são bem difusos. Então, aquela questão dessa fugacidade da linha e do contorno por conta da luz dentro do impressionismo, ela tá muito aí também, apesar de não ter a cor. Então, eu acho muito interessante também. É sempre bom lembrar da Marie dentro do panteão de homens franceses impressionistas. Outra obra que eu acho bem legal aí. Eu trouxe essa para pensar um pouco na luz dentro dessas massas, assim, e dessa tinta mais aguada, que não é a tinta que a gente está habituado a ver, né? O óleo. Então, é feita por essa obra de um artista chinês. Eu também não tenho certeza de como se pronuncia o nome. E ela é bem grande, na real, né? Para um desenho em papel, assim, feito com essas aguadas. Acho que a gente normalmente está acostumado a não pensar que eles são tão grandes. E essa coisa dos contrastes, essa obra eu acho interessante porque tem algumas áreas de contraste super marcado, né? Então, se você vê no peito do cavalo, tem essas áreas que são completamente pretas, em contraste com essas completamente brancas, e é isso. E você tem a construção da imagem ali, né? E em outras partes, essas escalas de cinza. Então, eu acho bem interessante também, e é super dinâmico, né? A Aguada confere esses movimentos, assim, que o óleo não não, né? Então, O contraste de luz é o que dá a sensação de movimento do cavalo, ressalta os músculos dele. isso é muito real. É verdade, ressalta super os músculos. Você tem essas partes de reentrâncias, né, completamente pretas deste cavalo maromba, e aí cria essas ilusões. É muito real, assim. E é uma luz bem direta, né, parece. Parece que ele tá dando coice. Na cabeça Hum, tem uma luz branca diferente das outras, que traz essa sensação de estar mais pra frente. sim, isso é real. E eu acho, na verdade, até que talvez essa faixa na cabeça tenha sido pintada de branco. É, porque eu tô vendo aqui a imagem no meu monitor, né, mas parece que essas áreas do peito são áreas de vazio, né, de tinta, é o papel, e ali eu acho que tem uma pintura mesmo. Vocês podem até dar uma comparada, não sei se é possível pela imagem do Mitch, mas entre essa faixa na testa do cavalo e o fundo ao lado tem uma pequena diferença de cor, então isso é muito real, da luz ser diferente. Enfim, acho que chegamos na última, vamos ver. Sim, é a última. E essa imagem foi super difícil de conseguir, então perdoem a qualidade não tão boa. Mas essa é uma pintura do Hopper, Edward Hopper, que se chama Sol em uma Sala Vazia. E eu quis trazer ela principalmente por causa da questão que eu falei bem no começo, né, da luz precisar dos outros elementos, precisar estar associada aos outros elementos para ser representada. E aqui você tem justamente isso, né, a luz revela esses recortes e revela esse espaço. E, enfim, alguém já conhecia o Hopper, assim, já tinha ouvido falar e tal? Ah, o Caio adora. Aqui, ó.
parece uma repetição da mesma cena 2 vezes. Isso é real. Isso acho que é muito de ser um espaço de linhas retas, né, geométricas, então você cria tem essa cadência, né, da luz que entra da janela de cima, então essa diagonal, assim, que fica estabelecida. A luz diagonal. Aqui. Vocês estão me ouvindo? Oi, Sim! gente. Meu nome é Paio Caraguaçu. Então, só um comentário sobre o Hopper. Eu acho muito bonito que ele tem essas obras que ele explora muito esse vazio, né? Tipo, existencial, de lugares, de espaços. Claro que eu não sei se ele pintava pensando nessas coisas diretamente, né? Enfim, mas ele foi um pintor americano depois que foi muito resgatado pelos artistas da pop art, acreditem ou não. Mas enfim, lindo essa tela, Ju, que você escolheu dele. Tem aquela também muito famosa da menina sentada na cama, que também tem uma luz bem fortona. Muito famosa, muito. Sim, mas Sim. essa acho que da É que sala arrasou. o que me chamou mais atenção nessa, na verdade, é justamente de ser completamente vazio, né? Assim, não vamos entrar em tantos detalhes sobre o Hopper, tipo, que não é sobre ele diretamente a aula, mas é legal que ele tinha esboços, assim, de espaços, ele tinha uma relação muito interessante, tipo, com o urbano e os ambientes internos, assim. Então, às vezes, nos esboços, ele fazia os desenhos com diversos objetos e tal, e quando ele pintava, ele ia se livrando deles, assim. Então, os espaços são meio... trazem uma coisa bem não confortável, tipo... não aconchegante, talvez. Você tem essa luz que entra, mas a sala tá vazia, não tem ninguém, só tem você que tá olhando e você não sabe o que tem para fora. Então, não sei, tem uma sensação assim, tem uma coisa muito legal no trabalho dele assim que você fica meio hipnotizado assim, meu, o que está acontecendo, sabe? E você quer as pessoas também que às vezes tem diversas pessoas nas pinturas, elas não se conversam de jeito nenhum, assim. Eu acho incrível, mas essa eu trouxe, claro, por essa questão dos contrastes, né, da luz, que gera, inclusive, figuras, superfícies super bem definidas, né, se a gente olha para essa mais clara, essa mais escura, dá para recortar exatamente, assim, aquele pequeno triângulo ali, ó, a gente vê que as áreas onde o sol incide diretamente, você consegue ver esse recortezinho na base, meio que do rodapé, sabe, que você não enxerga nas áreas que estão mais escurecidas, então são questões muito legais, assim, da luz. A parede da janela, né, que está oposta à luz entrando, também super escura, enfim, eu acho muito legal, e eu gosto dele. E até onde eu sei, ele não está cancelado, então tá tudo bem. Eu acho muito legal quando o artista explora essa coisa do espaço urbano, né? Que a gente sempre foca muito nas pessoas. A maioria dos quadros que a gente vê, assim, tem gente. E as pessoas são o foco principal, mas é muito legal quando não é Sim. também. Nas obras dele, as pessoas estão completamente secundárias, né? Na real, tipo, elas estão ali quase recortadas, assim, sabe o que eu quero dizer? Tipo, de ser uma coisa que não é muito... Ela parece tão sintética, assim, no sentido de a relação entre a pessoa e o espaço, sabe? Fica uma coisa bem diferente de ver, assim. Eu acho que talvez tenha um pouco a ver com uma coisa meio decadente americana. Sim. Ele é americano, né? Não europeu. Alguém tem algo mais a dizer? Amaram a sua aula. Aqui o dilema. Para! O dilema, se esse quadro representa solidão ou liberdade, liberdade ou solidão. Ah, eu lembro do meme, gente, desculpa.
da foto do Twitter. Mas é uma questão real, na verdade, né? Tipo, é claro que isso vai muito do observador, né? Mas pra mim tem uma coisa muito melancólica, assim, não sei, é sempre uma coisa do olhar pra janela, sempre tem uma janela, mas. É, e você tem o espaço, enfim, até os ângulos que ele escolhe. Eu acho muito interessante, assim, você fica olhando e. Sabe, tem uma coisa. Tem um estranhamento, ao mesmo tempo que tem uma super identificação, assim. Mas é real essa dúvida. De verdade, é solidão. Bota alguém como um pastel sozinho aí.